O chefe do Pentágono fez hoje uma declaração de emergência sobre o Irã que já chocou muita gente. Em meio aos escândalos sobre o grau de dano às instalações nucleares iranianas, envolvendo os Estados Unidos da América, hoje, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, fez um briefing urgente no qual declarou categoricamente: as instalações nucleares do Irã foram completamente destruídas. O mesmo foi confirmado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Na Agência Internacional de Energia Atômica foi declarado com cautela que a instalação de Fordo não está mais em funcionamento. No entanto, o chefe da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América de repente discordou tanto de Trump quanto do chefe do Pentágono e afirmou que o programa nuclear do Irã foi apenas parcialmente destruído e não eliminado. Mas o mais importante aqui nem é isso, e sim as novas condições para a celebração de um acordo nuclear com o Irã impostas pelos Estados Unidos. Agora, em Washington, exigem que o Irã abandone o enriquecimento de urânio e que o urânio já enriquecido seja retirado do país. Além disso, Washington exige que o Irã encerre todo o seu programa de mísseis, algo com o qual o Irã, é claro, não concordará voluntariamente. Por isso, já começaram a falar sobre um novo ataque dos Estados Unidos da América contra o Irã. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 26 de junho. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. E às vezes elas são publicadas lá antes mesmo de aparecerem aqui no YouTube. Então vou começar este episódio não com a declaração da Casa Branca, nem com a declaração do chefe do Pentágono, mas com a declaração do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Hoje ele finalmente divulgou uma mensagem escrita para a nação e em seus primeiros comentários após o término do conflito Irã-Israel com o cessar-fogo, o líder supremo do Irã parabenizou a grande nação iraniana pela vitória. Sobre a citação do falso regime sionista. Agora, as palavras diretas de Khamenei. Apesar de todo esse barulho e todas essas declarações, o regime sionista quase desmoronou e foi esmagado pelos golpes da República Islâmica. Os Estados Unidos entraram em conflito com Israel, bem, do lado de Israel, porque sentiram que se não interviessem o regime sionista seria destruído. No entanto, os americanos não ganharam nada nesta guerra. Bem, em resumo, segundo Ali Khamenei, o Irã venceu todos. Quase tudo foi destruído, mas pararam a tempo. Mas Ali Khamenei acabou expressando uma ideia sensata. Segundo ele, os Estados Unidos da América deixam claro que, no final das contas, eles buscam a rendição total do Irã. Citação. Trump mostrou a verdade, deixando claro que os americanos só ficarão satisfeitos com a capitulação e derrota do Irã e nada além disso. E depois? Khamenei acrescentou que os Estados Unidos da América tiveram problemas fundamentais com o regime iraniano desde a Revolução Islâmica de 1979, que o levou ao poder. Acrescentamos que Washington, ao longo dos anos, mascarou seus objetivos, acusando o Irã de, entre aspas, direitos humanos, depois de direitos das mulheres, depois de enriquecimento de urânio, depois do programa nuclear principal e depois da questão da produção de mísseis. A seguir, as palavras diretas de Khamenei. Mas em sua declaração, Trump revelou a verdade. Ele mostrou suas cartas. Os presidentes anteriores dos Estados Unidos da América não diziam isso, porque é inaceitável e ilógico dizer a uma nação para se render. Eles inventam várias desculpas, mas no fundo querem a rendição do Irã. Bem, adiantando um pouco, vou dizer que já circulam rumores de que os Estados Unidos da América estão preparando um novo ataque ao Irã até o final do verão. Bem, vamos por partes. Como Donald Trump anunciou anteriormente, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, realizou hoje uma coletiva de imprensa no Pentágono onde falou sobre os ataques realizados pelos Estados Unidos da América contra o Irã no último fim de semana. Hegseth imediatamente criticou duramente a cobertura da mídia sobre as avaliações iniciais da inteligência quanto às consequências do bombardeio de sábado aos alvos nucleares iranianos. E a seguir, a citação dele. Espero que, apesar de toda a tinta gasta, toda a sua mídia encontre tempo para reconhecer isso devidamente. Uma mudança histórica na segurança continental que outros presidentes tentaram realizar, sobre a qual muitos presidentes falaram antes, mas o presidente Trump conseguiu. Isso é algo enorme. Novamente, o que a mídia escreveu foi uma conclusão preliminar feita um dia e meio após o ataque real. Embora ela mesma tenha reconhecido por escrito que são necessárias semanas para coletar os dados necessários para realizar tal avaliação.
O presidente criou condições para acabar com a guerra, destruindo, escolha a palavra adequada, destruindo completamente ou arruinando o potencial nuclear do Irã. Junto com Pete Hegseth, também participou, como já é tradição, o chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, General Dan Kine. Ele destacou que a operação contra os alvos nucleares do Irã ocorreu conforme o planejado e que as bombas lançadas funcionaram exatamente como previsto. Ou seja, elas explodiram. A seguir vou citar o General Kine. Quero destacar imediatamente que as forças conjuntas não fazem avaliação de danos de combate. Por princípio, nós não avaliamos nosso próprio trabalho. Isso é feito pela comunidade de inteligência. Mas aqui está o que sabemos após os ataques e os golpes em Fordo. Em primeiro lugar, que as armas foram fabricadas, testadas e carregadas corretamente. Em segundo lugar, nossas armas foram lançadas com determinada velocidade e parâmetros. Em terceiro lugar, todas as armas foram direcionadas aos alvos designados e aos pontos de mira planejados. Em quarto lugar, as armas funcionaram como planejado, ou seja, elas explodiram. Sabemos disso por outros meios de inteligência que temos, que eram visíveis, nós podemos vê-los e sabemos que os aviões que seguiram depois viram como a primeira arma funcionou. Nos dias que antecederam o ataque a Fordo, os iranianos tentaram fechar os túneis com concreto para tentar impedir o ataque. Não vou revelar as dimensões específicas da tampa de concreto, mas vocês devem saber que nós sabemos quais eram as dimensões dessas tampas de concreto. Os planejadores precisavam levar isso em consideração, e eles levaram. A tampa foi removida à força pela primeira arma e o poço principal foi detonado. Ao mesmo tempo, Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que supervisiona a área nuclear da Organização das Nações Unidas, declarou que as centrífugas em Fordow, uma das principais instalações de enriquecimento de urânio do Irã, não estão mais funcionando após os ataques dos Estados Unidos da América. Citação sobre Grossi. Com base em imagens de satélite, podemos tirar conclusões bastante precisas sobre as consequências do bombardeio. Considerando a potência dessas bombas e as características técnicas das centrífugas, sabemos que elas não estão mais operacionais simplesmente por causa da vibração, que causa danos físicos significativos e sérios. Eu conheço muito bem a fábrica. É uma rede de túneis com diferentes tipos de atividades. O que vimos nas fotos corresponde ao salão de enriquecimento. É isso que foi atingido. Bem, o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, John Radcliffe, afirmou que o programa nuclear do Irã sofreu danos sérios como resultado dos recentes ataques dos Estados Unidos da América contra instalações da infraestrutura iraniana. Na declaração de Radcliffe, fala-se especificamente em danos sérios e não na destruição do programa nuclear do Irã, como afirma a Casa Branca. Portanto, as divergências entre a administração de Donald Trump e a inteligência americana sobre as consequências do ataque ao Irã se intensificaram. Ou seja, até o momento, nenhum dos órgãos de inteligência confirmou oficialmente a declaração do presidente Trump e do ministro da Defesa Hegseth sobre a destruição completa dos alvos. No entanto, Trump já anunciou novas negociações com o Irã para a próxima semana. E agora fontes em Oman confirmaram que já estão preparando uma nova rodada, embora o Irã ainda não tenha confirmado a participação. Mas essas mesmas fontes já revelaram os contornos do futuro acordo proposto pelos Estados Unidos da América. Lá existem apenas 3 pontos-chave. Primeiro, não pode haver nenhum enriquecimento de urânio no futuro. Segundo, todo o urânio já enriquecido deve ser entregue, ou seja, retirado do Irã. E o terceiro ponto é a limitação do alcance dos mísseis em desenvolvimento. Isso, na essência, é uma garantia de segurança de que o Irã não poderá mais produzir mísseis balísticos. O Irã, voluntariamente, como você entende, nunca concordará com isso. E isso significa que uma nova rodada de guerra é inevitável. E já pelos canais diplomáticos, os americanos já comunicaram. Ou acordo ou novos ataques, até que estejam prontos para assinar um novo acordo. Aqui Khamenei está certo. Como eu já disse, sim, os Estados Unidos da América estão esperando a capitulação do Irã. Eu já contei neste canal do YouTube que a janela de oportunidades vai se fechar até o final do verão. Se o Irã não aceitar o acordo, a França e o Reino Unido têm um instrumento na Organização das Nações Unidas para restaurar as sanções abrangentes no nível do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que nem a Federação Russa nem a China poderão bloquear. Mas esse instrumento só pode ser usado até outubro. Depois disso, será necessário levar a questão para votação no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, onde os russos certamente vão bloquear a decisão. Por isso, tudo indica que, se até o final do verão os iranianos não capitularem, como dizem, haverá uma nova guerra.
Ao mesmo tempo, Donald Trump declarou que nada foi retirado das instalações nucleares do Irã antes dos ataques dos Estados Unidos da América no último fim de semana. Já que agora os especialistas se perguntam se o Irã conseguiu retirar antecipadamente parte de seus estoques de urânio altamente enriquecido da zona de ataque. E aqui cito Donald Trump porque isso é muito importante no contexto do que disse o General Kane. Os carros e pequenos caminhões no local pertenciam aos trabalhadores do concreto que tentavam fechar as partes superiores dos poços. Nada foi retirado da instalação. Isso levaria tempo demais, seria perigoso demais e seria muito pesado e difícil de mover. Ou seja, basicamente, dessa forma, Trump confirmou as palavras do chefe do Estado-Maior, Kane, de que antes do ataque, os iranianos realmente tentaram concretar as entradas dos túneis para proteger ao máximo essa instalação nuclear. Por isso, aqui eu deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que está na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.